Oi, gente! Eu quis começar o nosso vídeo hoje apresentando para vocês a Capirotex, que é uma resgatada do nosso mini santuário aqui e que é brava, brava, feroz, num tanto, mas é num tanto que assim, passou perto dela, ela tasca o dente. Então só eu que consigo pegar e mesmo assim de uma forma bem estratégica. Mas como o tema do nosso vídeo hoje é resgate animal, nós vamos aproveitar esse intervalinho que eu consegui nesse domingo aqui para falar um pouco de resgate. Eu queria mostrar um dos nossos resgatados que muito pouco aparece, porque ela é uma coisa linda. Essa cara de anjo dela aqui, que dá vontade de morder. É um engana danado, tá? A Gisele Eira que conhece, é a afilhada dela, ela que colocou o nome de Capirotex, porque ela é um capirotinho mesmo, e ela parece loira assim, ó, mas é que os outros dois coelhos passam por ela e atiram xixi, porque esse é um comportamento de acasalamento, de demarcação, e aí a coitadinha fica assim, toda mijada, e ela fica loira, mesmo que a mamãe limpe, depois ela continua loira. Então, boa tarde todo mundo. Vamos falar um pouquinho de resgate no meio desse cenário que a gente vive hoje no mundo, que está um tanto caótico. Eu usei como tema quem resgata e quem cuida, quem ama, quem respeita animal, cuida até de pedra, cuida de gente. É difícil ao contrário. Por que que eu resolvi usar esse título? Porque é muito comum a gente receber algumas afirmações de pessoas que estão bem longe, distantes mesmo da causa por libertação animal, que não sabem direito do que se trata, não sabem o que é, não tem nenhuma informação a respeito da articulação da proposta abolicionista. Eles perguntam por que a gente não vai cuidar de gente com tanta criança abandonada, com tanto mendigo na rua, com tanta guerra, com tanta fome, por que as pessoas não vão cuidar dessas crianças. E, em primeira instância, a primeira coisa que vem na gente é uma indignação muito grande, até porque isso é recorrente, as pessoas fazem essa mesma pergunta o tempo todo. A resposta para nós hoje é muito óbvia. Mas, infelizmente, a gente precisa entender que a ignorância, ou seja, o ignorar, a falta do saber, ela promove todo tipo de equívoco. E esse é só mais um. Por quê? Porque é natural que quem não saiba do que se trata chegue a dizer até que não existe. Como é o caso, por exemplo, das feministas, que tem que enfrentar, além de uma luta muito intensa e difícil, elas têm que enfrentar o adversário, né, que são os machistas, que são mesmo contra o direito das mulheres, e ainda tem que enfrentar aquelas pessoas que dizem que elas estão exagerando, porque na verdade não é bem assim. Dizerem que as mulheres não passam por nenhum tipo de violência, que isso é coisa de feminista. Da mesma maneira acontece também na causa negra. Os negros têm que passar por muitas dicotomias, porque eles viveram um massacre durante séculos e depois eles amargam ainda muita luta para conseguir ter os seus direitos validados, os seus direitos assegurados, e ainda tem que lidar com as pessoas que dizem que racismo não existe. Então é muito difícil. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar de acreditar e vai abandonar a luta. Não importa, toda luta é difícil, porque se não fosse difícil já era, não era luta, não era revolução. Pois muito bem. Então a nossa afirmação é que é a seguinte: em primeiro lugar, quem cuida de animal está preocupado com o todo, está preocupado com a ecologia, está preocupado com o equilíbrio do planeta, está preocupado com uma energia de compartilhar, de amar, uma energia de paz. A gente que cuida de animal, a gente também cuida de planta, a gente também cuida de rios, a gente também cuida de mares, a gente defende as florestas, o equilíbrio geral, e isso, naturalmente, reverbera numa vida, num mundo muito melhor para todos os seres, inclusive os humanos.
Outra coisa, a gente não sai por aí fazendo uma escolha. Cuido de cachorro e mato as pessoas. Nós não temos um plano de extermínio para a raça humana. Muito embora, quando a gente tope com gente que diz que quer mais é que eles sofram mesmo, a gente sinta vários ímpetos de dor e indignação que muitas vezes nos levam a uma fala um tanto indignada, inflamada, muitas vezes até agressiva. Eu reconheço isso. Mas a gente está aqui para corrigir isso. A gente não está aqui para alimentar esse tipo de comportamento. Porque mesmo que a gente saiba que a gente tem muitos momentos que a gente tem mesmo esse comportamento agressivo de tanta indignação, a gente não está defendendo esse comportamento. Esse comportamento é uma reação à resistência das pessoas que insistem que esses seres têm que ser mesmo massacrados, mortos à paulada, torturados, devorados, submetidos a uma tortura em laboratórios, testar cosmético no olhinho deles, até gangrenar, até ter que ser extraído. E mesmo que não chegue nesse ponto, eles têm direito à vida, liberdade, integridade e dignidade. Mesmo que não seja, não, mas então a gente é contra a tortura, a gente é contra o sofrimento, mas então é só para comer. Não, para comer nada. Não tem nada que comer eles. Não tem nada, não precisa, não é necessário, não é justo, não é correto, não é nada. É uma droga isso, é um comportamento cruel, desnecessário e que a gente precisa mudar. Então, aí as pessoas começam, não, porque vocês não estão preocupados com as criancinhas, a gente tá. A gente tá super preocupado. Eu, por exemplo, tenho 2 criancinhas que eu botei no mundo, que eu tenho a obrigação de educar e de torná-los sensíveis a todos os seres. Eu tenho hoje uma série que eu não tenho mais como contar, de crianças que contam comigo para orientá-las dentro da educação ética, orientá-las mesmo, orientação, trazer informações. Todas as crianças são nossas. A gente precisa parar de achar que os únicos que a gente tem a obrigação de cuidar são aqueles que a gente tem ao nosso redor. Ai, porque é o meu filho, só tem obrigação com ele. Não, o seu filho vai conviver com o filho de todo mundo. E o filho de todo mundo vai conviver com o seu. Se a gente não contribuir com a educação ética, com a educação de valores dos filhos da gente e dos outros, o mundo vira esse caos que está. Porque o pensamento é sempre individualista, o pensamento é sempre cerceador. E aí, quando você tenta ajudar a educar ou ajudar a contribuir com a educação ética dos filhos dos outros, se isso não for conveniente, muitos desses outros vêm te criticar e dizer que você não tem o direito de dar opinião alguma. Como se essa pessoa pudesse responder pela educação do filho inteiramente. Não pode, né? A mãe do Hitler não pôde. A mãe do maníaco do parque não pôde. A mãe do Jack o Estripador não pôde. A mãe do Inominável, por exemplo, não pode. Ela pode falar que ela assegura que ele não vai ser um político corrupto, ladrão, trapaceiro? Que mãe pode fazer isso? Eu posso? Nenhuma mãe pode. Por isso que a gente tem que ser responsável e fazer uma educação de conscientização permanente nos filhos da gente, independente de qualquer coisa. Então, assim, claro que a gente se preocupa com os humanos, mas o foco da nossa militância é na conscientização da causa por libertação animal. E ela vai atravessar muitos setores da vida dos humanos, vai atravessar a consciência de amor, vai atravessar a consciência de generosidade, de renúncia em favor do outro. E é assim que a gente consegue depois não ter que se indignar com as pessoas. Esses dias o meu filho pediu para assistir Titanic. E a gente falou, vamos assistir. Aí acontece toda aquela tragédia que todo mundo já sabe e tal. Mas pouca gente para prestar atenção que uma das coisas mais lamentáveis que aconteceu dentro daquela tragédia, do cenário do afundamento lá do Titanic, foi o egoísmo das pessoas que se negaram a voltar com os botes para tentar salvar mais gente. Então, das 2.000, acho que 2.200 pessoas que tinham, algo assim, não me lembro, eu sei que 700 pessoas conseguiram se salvar por conta dos botes. Como a arrogância de quem tinha construído um navio inafundável
era muito grande, eles não se preocuparam em colocar botes salva-vidas. E na noite de estreia, o cara afunda, vai a pique, e 1.517 pessoas morrem. Só que o terror de ver aquele cenário é que as pessoas que tinham lugar no bote, elas não voltaram para tentar resgatar mais alguém. Por quê? Porque o egoísmo falou mais alto. Tipo, vai que essas pessoas vão tentar subir no bote e vão nos afundar e a gente vai morrer. E isso tudo para a raça humana, que se desenvolveu acreditando que o mais importante é a nossa sobrevivência e o resto dane-se, é muito legítimo. Parece legítimo, né? Legítima defesa, sobrevivência. Ai, eu preciso comer, porque senão eu fico sem proteínas, eu fico sem vitaminas, eu fico sem prazer, não importa. Toda hora é uma justificativa. Então, para que veganismo? Veganismo para quê? Veganismo só para cuidar de bichinho? Veganismo só para ter uma proposta de um mundo maravilhoso? Não. Veganismo para começar a inverter esse vetor que nos trouxe até um mundo devastado, não só do ponto de vista da natureza, mas do ponto de vista da natureza da nossa mente, da inconsciência, do quanto as pessoas fazem guerra por tudo. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na política do país. Um momento que chegou até aqui dessa forma, porque as pessoas fazem política individualista, votam por motivos individuais e elegem políticos que também têm plataformas mentirosas com o propósito de resolver suas questões individuais. E agora chegamos num caos apoteótico, porque com o advento da internet, da gente se comunicar em larguíssima escala e amplamente, todo mundo pode e deve se manifestar, mas a gente não se preparou para se comunicar sem violência. Então, toda comunicação hoje é violenta, toda comunicação é permeada de superficialidades e de uma obscuridade muito grande. As pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar e fazer um cross-check, né? uma checagem nas suas informações. Elas simplesmente tomam tudo para o pessoal, para a questão individual, e assim tudo vira guerra. E aí hoje a gente está vivendo lá um caos na Avenida Paulista, por exemplo, das pessoas pensarem que estão fazendo manifestos. Na verdade, elas não conseguem fazer manifestos, elas só conseguem criar guerras e contendas pessoais, individuais. Tá quase impossível. Toda semana tem uma bomba que explode porque acharam mais um político corrupto, culpado de mais alguma coisa, e tudo vira cortina de fumaça, porque todo mundo só usa isso para brigar e não para assegurar nenhum tipo de direito. E isso tudo porque é muito egoísta a forma de pensar. E isso é lamentável. Então, se a gente educa as crianças para que elas reconheçam o direito desses seres que são indefesos, para que elas sejam capazes de fazer renúncias, quando elas ficam adultas, a mente está treinada, o coração está treinado, ela já tem condições de ser muito mais pacífica e muito mais generosa uns com os outros. É uma questão que age direta e indiretamente na mente e no comportamento social, no comportamento humano. Então é claro que quando a gente resgata animal, a gente está preocupado com tudo, sim. A outra questão que faz com que as pessoas perguntem assim, mas tanta criança com fome, tanta guerra no mundo e vocês preocupados com animais, é uma mente antropocêntrica, que é o centro do mundo no antro, né? O antropo, que é o homem. O tempo todo achando que primeiro tem que resolver problemas humanos. Acontece que nem os humanos resolvem os seus próprios problemas. Pelo contrário, nós só criamos mais. Toda hora a gente arruma uma briga nova, uma guerra nova, uma raiva nova, um motivo novo para entrar na porrada. E é muito maluco ver que as pessoas não conseguem se entender, elas arrumam um problema atrás do outro, um em cima do outro, de uma maneira assim alucinante, que a gente nem consegue visualizar quem é que tá brigando. Parece aquele quadrinho de gibi, que tem uma nuvenzinha assim e só sai a mão escrito Paul, Sock. É só isso que aparece, porque a gente não consegue nem
ver quem é que tá com alguma razão no meio de tanta balbúrdia. E aí eu pergunto para as pessoas que perguntam assim, que a gente tem que salvar primeiro os humanos e tem que se preocupar com criancinhas, com fome, com guerra, para depois pensar nos animais. Eu pergunto para essas pessoas, elas têm alguma perspectiva desse dia? Pergunto outra coisa, as pessoas que perguntam isso, elas cuidam de mendigo? Elas dão banho em mendigo? Porque eu ouvi isso de um professor da USP. O cara uma vez viu uma postagem minha em que eu mostrava um vídeo, eu acho que era da PETA, né? Onde eles mostravam um abate de foquinhas. Os caras descem com um helicóptero no meio da geleira e as foquinhas, que são, por sinal, bem parecida com esse bichinho aqui, um montinho de pelo branco, estão tomando solzinho em cima do gelo. Eles descem com um helicóptero, com porretes na mão, e eles batem na cabeça dessas focas, assim, de sair sangue pelo nariz, de sair sangue pela boquinha, pelo ouvido, assim. O negócio é dantesco. E aí, o cara falou assim, então você fica desesperada e você resolve desesperar todo mundo? Eu não quero ver isso. Eu pensei que ele estivesse brincando. Eu pensei que ele estivesse fazendo uma ironia às pessoas que se comportam dessa forma. Mas não era. Ele tava falando sério. Ele tava tipo assim, eu não posso fazer nada, então eu não quero olhar. Como se eu não olhar, não permitisse que as focas passassem por isso. É o cúmulo da ignorância, da estupidez e da maldade. É o cúmulo. O cúmulo. Tipo, não é comigo. Se eu estiver longe, não me afetar, dane-se. Então, o negócio não é horroroso porque a foquinha leva paulada e sai sangue pelo narizinho dela, pela boquinha dela. Não. É horrível porque ele se sente mal com isso. As foquinhas danem-se. O problema é o quanto ele se sente mal. E aí eu tive uma discussão com ele, muito triste, porque na verdade eu fico muito abatida com isso, assim, eu sinto muita dor e como eu não gosto de alimentar a raiva em mim, eu não gosto mesmo, eu sinto como todo mundo sente, mas eu não gosto de alimentar. Eu acabei me retirando da postagem e passando mal uns 3 dias. Foi assim que eu tentei resolver o meu próprio veneno de raiva. Mas é assim que as pessoas pensam. Aí eu penso assim, bom, você tem um plano de quando é que não vai ter criancinhas com fome, guerra no mundo, se vocês só arrumam guerra todo santo dia, você quer que a gente pare para esperar vocês pararem de brigar para depois a gente ir socorrer esses bichinhos? Essa é a proposta que vocês têm? Dizer que nada adianta? Que nada vai adiantar? Que eu tenho que dizer pro meu filho, não, filho, come aí seu salgadinho venenoso, cancerígeno de bacon, porque os adultos não vão deixar você lutar por paz a todos os seres. É isso que eles querem que eu diga pro meu filho? E para todas as crianças que me procuram? Que enquanto ela não tiver a B12 dela resolvida, a vitamina dela toda resolvida, que ela não pode parar para lutar pela vida desses bichinhos? Sorry. Eu não vou fazer isso. Eu não. E se eu puder conversar com milhões de pessoas para impedir que elas façam, eu vou conversar. Eu vou, porque essa é uma missão que eu mesma me dei. Então, quem cuida de animal tem o coração sensível. Quem cuida de animal, por exemplo, faz como eu, que planto uva aqui, nem é para mim. Eu tiro um cachinho ou outro quando dá. Mas eu planto para os passarinhos, eu planto para os polinizadores. Alfazema eu planto também para os polinizadores. Boldo, eu não podo, o boldo tá enorme ali, porque aquela florzinha roxa que dá no final, os beija-flores adoram. Tomate eu também planto, porque eu acredito que alguém precisa compensar isso. Eu acho que todo mundo devia plantar só para os polinizadores. Não acho isso. Eu acho só que enquanto a gente tiver com essa desigualdade, onde a gente não consegue nem atender a demanda, porque essa bichinha aqui foi abandonada num parque, porque ela foi dada de presente de Páscoa, e aí depois descobriram que ela fazia xixi, cocô, que ela roía coisas, e acharam que era problema demais para cuidar e jogaram ela num parque. E aí a gente resgatou. Aí eles falam assim, bom, mas os veganos gostam de animal, então eles ficam criando animal também. Que diferença faz da gente que quer dar um animal para o filho da gente? Olha, todos os animais resgatados por veganos, em primeiro lugar, eles vêm de situações de abandono, exploração
ou maus tratos. Morte a gente ainda não conseguiu resgatar, porque não conseguimos ainda trazer ninguém à vida de volta, quem dera. Mas então a gente só resgata animais que estão em situações de maus tratos, abandono ou exploração. Nós não temos animais de estimação, embora a gente os estime muito, de verdade, com toda a nossa alma. Mas mais ou antes da estimação ou da estima, nós temos por eles respeito. Então, quando a gente cuida desses bichinhos, a gente não quer humanizá-los, a gente não dá comida temperada para eles. Quando eles ficam doentes, e eles ficam, a gente leva ao veterinário, a gente rifa a roupa da gente e leva eles ao veterinário para cuidar. A gente não abandona, a gente não joga eles fora, a gente não trata deles como se eles estivessem para nos servir. Nossas galinhas felizes são felizes de verdade, porque a gente não rouba o ovo dela para depois, no final das contas, matá-la e fazer canja. Nossas galinhas felizes vieram de lugares assim e hoje elas vivem livres. Quem de nós consegue? Porque muitos de nós moram em centros urbanos, não tem condições de fazer isso. Eu, por uma sorte do destino e pela minha escolha e determinação, moro numa pequena chácara no interior de São Paulo, na montanha, e aí eu consigo cuidar desses animais assim. Mas a gente não compra animal para nos divertir. Eles nos divertem porque a gente os ama tanto, tanto, que tudo que eles fazem para nós tá bom. Até a sujeira que eles fazem, a gente cuida com amor e com carinho. É por isso. Então é assim que a gente cuida desses animais. A gente não compra e a gente não incentiva a compra e a venda desses bichinhos, porque as pessoas que comercializam esses seres para ganhar dinheiro, esses cafetões que prostituem os animais, que submetem as cadelas a gravidezes sucessivas e etc. Essas pessoas, elas nem têm ideia do que seja amor e respeito pelos animais. Então é assim, a gente cuida dos animais com muito respeito, com muito carinho, a gente entende que a higiene deve ser feita porque senão pode causar danos à saúde deles e à nossa também, por consequência. A gente não está pensando em ficar doente, a gente não está pensando em morrer e abandonar esses seres na mão dos insensíveis. Mas a gente tem uma luta e essa luta vai seguir o tempo inteiro. A diferença entre quem cuida dos animais e quem não cuida de ninguém, porque diz que cuida de gente, é que quem cuida de gente cuida só do próprio ego. Então, por extensão, às vezes consegue cuidar de um filho, às vezes consegue cuidar de um amigo, mal e porcamente, consegue cuidar às vezes de um parente, mas quem cuida de animais com consciência vegana, com a proposta abolicionista, tem um coração sensível o tempo inteiro. O meu foco e a minha militância não é a causa humana. Mas se eu encontrar uma mulher apanhando, eu vou cuidar dela. Eu não vou falar que é porque ela estava em algum lugar com uma roupa com um decote cavado. Se eu encontrar uma criança sendo abusada ou sendo assediada ou sendo vítima de violência ou exploração, eu vou fazer uma intervenção imediata. Eu não vou ficar pensando, não é meu filho, eu não posso me meter aí porque não é meu filho, não, eu vou fazer uma intervenção imediata, depois a gente conversa. Se eu encontrar uma criança ou uma pessoa qualquer negra passando por uma situação de constrangimento em qualquer lugar, seja onde for, imediatamente eu vou fazer uma intervenção. Porque o meu coração e a minha mente são treinados para respeitar e para amar todos os seres. Eles não são o meu coração e a minha mente não são treinados para gostar de uns e explorar outros, para respeitar uns e desrespeitar outros. O meu coração e a minha mente são treinados diariamente para respeitar todos os seres. E é por isso que eu digo que quem cuida de animal, respeita animal e tenta libertar animal, cuida de gente também. Cuida de planta, cuida até de pedra. Difícil mesmo é o contrário. Porque quem cuida de ego não cuida nem de si mesmo. Dá só uma olhadinha aqui em quem está dizendo isso.
Gisele, jura mesmo que você tá acreditando que pode mudar o nome dela? Ela é um monstrinho. Ela tem um dente de abridor de latas. Ela não pode mudar, não. Ela é feroz. É muito feroz esse bebê, né? Muito feroz. Bom, então é isso que eu queria dizer principalmente nesse vídeo. Que nós estamos passando por uma crise de violência num estado de praticamente de metástase. Não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Porque tudo que se resolve discutir para melhorar no mundo é motivo de briga. Todo mundo aproveita só para guerrear, para brigar, para ir um contra o outro. É ego demais. É ego demais, tá sobrando umbigo. Tá faltando coração e sobrando umbigo. A hora que as pessoas começarem a acalmar os seus umbigos e começarem a deixar suas consciências, começarem a vigorar de verdade, a gente não vai precisar ficar explicando o óbvio para ninguém. Não vai ficar tentando explicar que a gente não tá querendo ter um zoológico particular. A gente é contra. Nós pensamos em santuários, porque santuários não exploram os animais. Santuários reconhecem os direitos deles e tentam recuperar, de algum modo, a dignidade e a condição para eles viverem o mais próximos possível daquilo que é a natureza deles. Infelizmente, com o meu pequeno espaço, eu não consigo resgatar mais animais. Eu tô com mais de 20 e eu não consigo resgatar mais, porque eles precisam de cuidados permanentes. É o tempo todo olhando, eles podem estar com algum parasita, eles podem estar com alguma doença. É igual gente. A gente não pega filho todo dia e olha, ou a gente deixa um filho largado no quarto depois de uma semana que a gente vai ver lá o que ele precisa. É assim. A gente cuida de todos como se fossem filhos. Veganos têm um treinamento no coração e na consciência permanente de respeitar todos os seres. Então a gente inclui o ser humano. Por mais que muitas vezes ele pareça não merecer, mas a gente inclui todos os seres. Nossa mente é feita para isso, tá bom? Isso é o que eu queria dizer. E aí agora eu só quero lembrar para vocês que esses vídeos que a gente tem feito, esses nossos bate-papo, onde um conversa com o outro, cada um coloca o seu ponto de vista, a gente interage, eles são todos compilados e eles vão para um canal chamado Comandante Pesquisa no YouTube, onde pode ser revisitado, a gente conversa um pouco mais lá, para quem não viu, pode dizer para alguém, olha, vai lá dar uma olhada. E agora eu tô colocando também no canal Vegana é a Mãe, no YouTube também. Além dos vídeos que a gente bate papo, que a gente conversa, além de algumas palestras que eu fiz, eu tenho também o Minuto Vegano. Um minuto em que eu falo alguma coisa que pode ajudar a elucidar a questão e trazer um pouco mais de visão para todo mundo. Se vocês tiverem sugestões e quiserem fazer alguma pergunta, quiser passar, eu faço questão de pesquisar e responder para todo mundo, porque eu acho que isso é muito importante. A gente continua precisando se unir muito, muito mesmo. A gente precisa estar junto. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.